Graças e paz, amém, irmãos? Amém? Que bom a gente poder cantar, que bom poder adorar Jesus, que bom poder termos o privilégio de participarmos hoje de um culto de gratidão ao Senhor, de exaltação ao Senhor, por esse terceiro congresso de homens que vivem para a honra e glória do Senhor, homens de honra, e temos esse tema, perseverança, virtude dos homens de honra. E eu estava aqui junto com os irmãos ao lado, adorando, glorificando ao Senhor Jesus, e vendo o irmão Elias, o irmão Cláudio, louvando, adorando ao Senhor, vendo o irmão Honório, o irmão Alcimar também testemunhando, o irmão Gils, e vendo quantos exemplos nós temos, não é verdade? Exemplos de homens que têm perseverado, homens que os cabelos vão ficando brancos, não é verdade, Mazinho? Não tem para onde correr. Alguns os cabelos vão caindo, não é verdade? Acontece com todo mundo, não é verdade? Acontece até com os mais jovens, né, seu Honório? Acontece até com os mais jovens, né? Mas quando nós paramos para pensar sobre homens de honra, são homens que estão vivendo e viveram de tal maneira que suas atitudes, elas exaltam e glorificam ao Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que tudo que é construído quando a questão é moral, pode ser destruído em uma simples decisão errada. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com a maneira como nós caminhamos, a maneira como nós andamos. E aí o tema dessa noite vai falar e nos ensinar que não é um tiro de 100 metros, uma corrida rápida, quando o assunto é a vida cristã. Não. Porque se há uma palavra que deixa clara que todo cristão, todo homem de honra precisa vivenciar, é perseverança. E perseverança é uma atitude que nós precisamos ter, não somente um momento isolado, mas durante a nossa vida. E nessa noite eu quero refletir com os irmãos sobre um texto, que é o texto base, Tiago capítulo 1, versículo 12. Uma carta que nos ensina justamente sobre como nós devemos caminhar, como nós devemos viver, ou seja, que a vida do cristão, que a vida do homem de Deus, daquele que professa Jesus como seu Salvador, daquele que já entregou a sua vida para Jesus, a vida dele precisa estar de acordo com aquilo que ele fala, aquilo que ele professa, seja dentro da sua casa, seja nos seus negócios, seja no seu entretenimento, seja no seu descanso. E eu quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias. No texto, o tema dessa noite, a divisa dessa noite, Tiago capítulo 1, verso 12 somente. Assentado como os irmãos estão, eu vou pedir para que vocês mantenham suas Bíblias abertas. Também vai estar sendo projetado. Enquanto vocês abrem, eu quero agradecer a Deus, irmãos, pela vida de cada homem presente aqui nessa noite, cada irmão que está presente aqui nessa noite. Louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, para a honra e glória do Senhor. Está nos ajudando também aqui hoje a irmã Thaís, a irmã Laura, que fazem parte do ministério de eventos dessa igreja, que estão aí trabalhando para que nós também estejamos realizando este congresso, e toda a equipe que está trabalhando, som, multimídia, para que você que está no seu lar possa estar adorando ao Senhor. E quero agradecer a Deus por vocês também que aceitaram o convite de estar aqui. Pastor, eu não faço parte ainda dessa igreja, ou ainda, que pode acontecer a qualquer momento, Mas eu quero agradecer, brincadeiras à parte, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por ter aceitado o nosso convite. É uma grande alegria a gente receber vocês aqui. Sejam bem-vindos em nosso meio, amém? Nós temos grande alegria em poder adorar o Senhor com cada um de vocês. Agradecer a Deus pela vida da liderança dos homens de honra da nossa igreja, do irmão Alcimar, irmão Jorge, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Diz assim o texto dessa noite. Você que está na sua casa, mantenha a sua Bíblia aberta também. Tiago 1,12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança
aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. E eu quero pedir você que nessa oração você peça ao Senhor: Deus, fale comigo, que eu venha compreender a Tua palavra, que eu venha ser um instrumento em Tuas mãos para a Tua glória, que eu venha sair daqui diferente, que eu venha sair daqui tocado pelo Teu Santo Espírito e cheio do Teu Santo Espírito nessa noite. Você também na sua casa, se prepare para ouvir a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse terceiro congresso, um congresso, ó Pai, onde nós estamos refletindo sobre perseverança, uma virtude, ó Pai, dos homens de honra. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida, Pai, de cada homem aqui presente, de cada um irmão, cada irmã, também que está no seu lar, ó Deus, cultuando, glorificando ao Senhor Jesus Cristo. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Pedimos, ó Pai, que o Senhor seja engrandecido através da exposição da Tua poderosa palavra. Ó Deus, fale conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos, ó Pai, do Teu Santo Espírito. Direciona-nos, Senhor, para a Tua glória. Nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O que vem na sua mente quando você pensa no tema e quando você ouve a palavra perseverança? Perseverança, quando tudo está indo bem, é algo muito simples. Perseverar quando não tem crise, algo simples. Seguir em frente quando as coisas estão bem é algo fácil, né, Jacim? É tranquilo. Está tudo bem, está com saúde, está com dinheiro na poupança, está com dinheiro no bolso, a família está bem, está com saúde, as coisas estão indo bem, o sol está raiando, é verão, está tudo tranquilo, está tudo bem. Mas quando você para pensar na palavra perseverança, eu gostaria que você guardasse no seu coração que perseverança é quando tudo parece que está dando errado, mas você permanece no caminho certo. Você não abre mão de jeito algum de seguir o caminho que é correto, o caminho da vida, ou seja, da sua vida com Deus. Quando nós pensamos em perseverança, nós pensamos em seguir em frente, em não parar, em não olhar para trás. Por quê, pastor? Porque é algo que você precisa ter no seu coração, meu irmão, minha irmã, pouquíssimas irmãs aqui conosco hoje, é que quando eu falo para você, homem, especificamente nessa noite, homem, lembre-se que Deus chamou você, Deus separou você, e Deus nos colocou em uma posição de autoridade em nosso lar, em nossa família, em nossa casa. Isso não foi à toa. Quando Deus te coloca nessa posição de autoridade, não que nós sejamos melhores, não. Mas é uma posição que foi dada por Deus, então se Deus colocou é porque isso é o melhor para a sua família, para a sua casa, para a sua vida. Porque Ele é perfeito, amém, irmãos? Isso significa o seguinte, é que você, quando tem uma posição de autoridade, você nunca pode se esquecer que os ataques virão. Vitrine não é somente para ser admirada. Quando a gente pensa em vitrine, muitas pessoas também tacam pedra nas vitrines. Nunca se esqueça disso. E aí a gente não pode se esquecer de uma coisa, que quando você entregou a sua vida para Jesus, se você já assim o fez, quando você se rendeu a Jesus como Salvador da sua vida, quando você assumiu um compromisso de buscar a Deus, você passou a ter 3 inimigos. A carne, que é a sua natureza pecaminosa. Porque antes de você viver para a glória de Deus, para Jesus, você se entregava ao pecado. Mas agora quando você tropeça e peca, você não se sente bem. O pecado te entristece. Outro inimigo é o mundo. Porque diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno. O sistema, nós não estamos falando das árvores, do mar, não, nós estamos falando do sistema.
O sistema não está de acordo com a vontade de Deus. O sistema vai contrário, vai na contramão da vontade de Deus, daquilo que é o melhor para a sua vida e para a sua família. E é claro, nosso arqui-inimigo que é Satanás. Então você está vivendo uma batalha agora, quando você entrega a sua vida para Jesus. Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, eu pensei que ia tudo ficar tranquilo, mas eu estou vivendo umas guerras que não estão sendo fáceis. Eu sei. Agora você luta contra a sua própria natureza pecaminosa, e não se esqueça disso. E aí o cristão, o servo de Deus, ele é chamado para perseverar. Para seguir em frente mesmo quando tudo pareça não estar dando certo. Por quê, pastor? Qual é a base da nossa perseverança? Qual é essa base que nos leva a vivermos essa perseverança como uma virtude de homens que são chamados homens de honra? Honra porque o princípio de conduta é virtuoso, o princípio de conduta é corajoso, o princípio de conduta é honesto, o princípio da sua conduta está de acordo com o bem e o melhor para a sua vida e para a sua família, e não de acordo com a vontade de um mundo que trabalha para destruir o seu lar, para destruir o seu casamento, para destruir a sua vida. Então, qual é a base para a perseverança? Porque quando você está no seu trabalho, e se você ainda não é aposentado, se você é aposentado é porque você já teve muitos desses dias. Mas se você ainda não é aposentado, e você vai ter que levantar amanhã cedo, vai ter que trabalhar, como se diz, vai ter que enfrentar um leão por dia, não é verdade? Quantas foram as vezes que você já engoliu sapo? Quantas foram as vezes que seu chefe falou alguma coisa para você, até um desaforo, e você ficou quieto? É verdade ou não é, amém, irmãos? Que você engoliu seco. Por quê? Por que você perseverou em continuar naquele trabalho? Tinha um propósito. Teve um motivo para você engolir seco. Teve um motivo para você passar por cima da arrogância. No final do mês, você precisava do seu salário. O pão de cada dia. Acho que todos nós já passamos por isso em algum momento. Então a perseverança, quando a gente fala sobre vida cristã, ela também tem um motivo. A gente não persevera simplesmente porque a gente persevera em servir a Deus, em cultuar ao Senhor, em viver para a glória dEle, em direcionar a nossa família. Porque quando você recebeu essa posição de autoridade que Deus outorgou a você, seja uma posição de autoridade para com os seus filhos, que nós precisamos assumir, homens. Seja junto da sua esposa, como chefe do lar, você também vai ser atacado. Por quê? Porque o inimigo sabe que se você não perseverar, as coisas se tornarão muito mais difíceis no seu lar, na sua casa. Quando a gente olha para Atos capítulo 16, versículo 31, aquele carcereiro, ele pergunta para os apóstolos: o que farei para ser salvo? E Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É interessante esse texto porque a salvação é individual. Mas o texto diz: crê em Jesus, carcereiro, e você será salvo e a sua casa. A salvação aqui não está sendo por tabela, porque o carcereiro creu, a casa dele toda vai ser salva. Não. Mas existia algo que era incrível naquele tempo. Existem duas coisas que esse texto nos ensina. A primeira coisa que esse texto mostra para a gente é o seguinte: crê no Senhor Jesus, você, que é o carcereiro, e crê no Senhor Jesus, a sua família, e vocês serão salvos. Tu e a tua casa. Ou seja, precisa crer. Segundo ponto, quando a gente olha para esse texto, nós lembramos de Josué capítulo 24, quando Josué diz: eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele faz isso? Ele assume a posição que Deus deu para ele. Então, quando você, homem de honra, você, homem de Deus, assume a posição que Deus te deu, que Deus colocou, de direcionar a sua família no caminho que ela deve andar, de ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, aí nós compreendemos. Porque o carcereiro assume uma posição de quê? De direcionar a família dele. E por isso que você, homem, é tão atacado para que você venha esmorecer, para que você venha desistir. Porque se você ataca o líder do lar, e você consegue derrubá-lo, ou você consegue fazer com que ele pare, ficará muito mais difícil. E quantas são as esposas que têm batalhado hoje pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar? O texto que nós lemos, ele fala sobre perseverança. Ele fala sobre virtude, que é algo que está em conformidade com o que é correto e não com o que está errado. Ele fala sobre honra, que é um princípio de conduta. E esse texto está ensinando para a gente, quando essa carta foi escrita, que essa igreja, esse povo que recebeu essa carta, está passando um momento muito difícil. Eles estão passando por provações e também por tentações. E eu gostaria de convidar você a olhar comigo para Tiago, capítulo 1, versículo 12, que nós lemos. Ele diz: bem-aventurado. E é importante a gente parar aqui, porque a palavra bem-aventurado significa feliz. Irmãos, quantos aqui querem ser felizes em seu casamento? Diga amém. Pastor, não sou casado ainda não, mas quer ser no seu futuro casamento. Pastor, eu quero casar. Amém? Quantos querem ser felizes junto da sua família, com seus filhos? Nós diremos amém. Mas algo que nós precisamos entender é que o texto ele não para no bem-aventurado. Ele diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. É quando nos momentos difíceis, as coisas não estão indo bem, mas você continua acreditando e confiando em Deus. E homem, sabe uma das coisas que nós temos mais preocupação em nossa natureza? Porque nós somos falhos, somos pecadores, e nós temos diversos tipos de preocupações. A gente tem preocupação em faltar o pão de cada dia. Preocupação em um dia o filho pedir algo e a gente não ter para dar. É ou não é, amém? É uma preocupação. Mas é interessante que aquilo que você tem mais medo na sua vida está totalmente no controle do Deus que você serve. Amém? Não se esqueça disso. O que você tem mais medo que possa acontecer hoje, se você parar para pensar, não precisa pensar, mas o que você tem mais medo que possa acontecer hoje, eu quero dizer para você, se você serve a Jesus, isso está totalmente debaixo do controle dele. Também, aquilo que você mais deseja que aconteça, aquilo que é seu sonho, não importa o que seja, talvez a restauração do seu lar, talvez a restauração do relacionamento com seus filhos, a restauração do seu casamento, também isso está totalmente no controle, debaixo do controle de Deus. Então nós somos chamados a perseverar. Mas qual é a base dessa perseverança, pastor? É a fé. Eu persevero, você persevera porque nós cremos. Quando nós cremos que Deus está no controle da provação que nós possamos estar passando, nós perseveramos. Irmãos, nós estamos vivendo uma pandemia. Já passou de um ano. Em meados para o final de março de 2020, eu me lembro, nós tínhamos voltado já do retiro, e chegou um dia que
nós foi decidido que o templo, nós iríamos fechar o templo, não a igreja continua ativa. E era algo impensável naquele tempo. A gente olhava o povo lá da China usando máscara durante o dia, a gente achava aquilo estranhíssimo na televisão, antes da pandemia. Hoje está todo mundo de máscara, andando para baixo e para cima, não é verdade? O tempo todo. Mas deixa eu dizer algo para você. Nós cremos num Deus que tem todo o poder, amém, irmãos? E Ele continua no controle dessa pandemia. Ele não perdeu o controle. Então o que nos faz perseverar é saber que o Deus que nós cremos, e quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Porque somente através da fé em Jesus, um homem, uma mulher pode se tornar filho de Deus. É o que diz João capítulo 1. Aí nós perseveramos. Aí nós vivemos como homens de honra. Onde nossas virtudes, nossas qualidades, nossas atitudes, elas glorificam aquele que deu a vida por nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós cremos nas promessas que nós recebemos para a eternidade, nós perseveramos. Guarde uma coisa no seu coração. Nesse tempo de pandemia, como pastor, eu participei já de alguns velórios em nossa cidade. E diversos deles que eu participei não teve nada a ver com Covid-19. E por que eu estou falando isso? Porque você também não pode esquecer, você não pode ser imprudente. Mas você não pode esquecer que a vida e a morte está no poder de Deus. Ele é o dono da vida. Somente Ele. E que a gente tem a vida agora. A família que você e eu nós temos agora. Então, com prudência, com sabedoria, persevere servindo ao Senhor, persevere direcionando a sua família no caminho do Senhor, persevere mesmo em meio à crise que nós estamos vivendo, em servir ao Senhor. Porque nós só temos uma vida. Só essa. Eu não tenho amanhã, eu só tenho hoje. Então eu preciso desfrutar daquilo que Deus me deu hoje, da minha família, do meu lar, da minha esposa, da minha filha, do ar que Ele me deu hoje. Amém, irmãos? Mas nós somos chamados a perseverar, a não parar no meio do caminho, a seguir em frente. O texto diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Pastor, por que Deus prova? Existe uma diferença entre tentação e provação. É a mesma palavra no grego, o contexto que diz qual que é qual. A palavra peirasmos no grego significa tanto, peirasmos significa provação, peirasmos significa tentação. Então o contexto do texto que diz se é uma provação ou se é uma tentação. Mas qual a diferença então? Qual a diferença entre passar por uma provação e passar por uma tentação? O que muda quando nós enfrentamos essas circunstâncias? Eu acho interessante uma definição do pastor Hernando Dias Lopes. Ele diz: Deus nos prova e o diabo nos tenta. E ele coloca algumas diferenças que são muito claras. Deus nos prova para fortalecer, para amadurecer. Então nós estamos passando por uma pandemia. E como nós estamos enfrentando essa situação? Como que nós estamos reagindo diante de tudo que está acontecendo? Nós temos buscado mais a Deus? Nós temos valorizado mais a família? Nós temos dedicado tempo àquilo que é importante? Ou não? O diabo tenta para nos enfraquecer. Deus nos prova para
tonificar as musculaturas da alma. O diabo tenta para derrubar e destruir. Deus nos prova para nos parecer mais com o próprio Senhor. O diabo tenta para que homens se pareçam mais com ele mesmo, o inimigo. Deus nos prova para nos aperfeiçoar. Como um fogo que surge, que tira as impurezas. Como em meio às lutas e às adversidades da vida, essas lutas fazem com que você olhe para o alto, porque talvez tinha tempo que não olhava. O diabo, ele tenta para corromper. Deus nos prova com um amor responsável, ele nos treina através da provação. O diabo, ele tenta para que você e eu venhamos levar uma vida de rebeldia, de queda e de morte. Nós saímos da prova que Deus permite e que Deus envia para passarmos mais próximos de Deus, mais perto de Deus. A prova nos aproxima de Deus. Já o diabo, ele nos tenta para nos afastar de Deus. Então, às vezes nós passamos por circunstâncias difíceis, por coisas que nós buscamos. Talvez você já passou por uma situação onde você pecou, por causa de uma tentação, que você sucumbiu a ela, você se entregou a ela. Isso causou consequências terríveis para você, talvez que tenham resultados até hoje. Mas quando Deus prova você e a mim, o propósito dele não é destruir, o propósito dele é aprovar você e a mim. O objetivo da provação é que você melhore, é que você cresça, é que no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio do momento, você se volte para Deus e não se afaste dele. Você busque a Deus e não fique mais longe dele. Eu acho muito interessante um texto e nos dá um exemplo de perseverança. E é uma história bem conhecida na Bíblia, que é a história de 3 homens: Sadraque, Mesaque e Abidnego. E está lá em Daniel capítulo 3, versículo 17, versículo 18. Um pouquinho antes, logo no capítulo 3, o rei da Babilônia, que era um império na época, chamado Nabucodonosor, ele constrói uma estátua gigantesca, com mais de 20 metros de altura, e há uma ordem no reino. Qual é essa ordem, pastor? Toda vez que as pessoas ouvissem o som da música sendo tocada, eles deveriam se prostrar e adorar aquela estátua. E diz a Bíblia que esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles já tinham se tornado administradores da província, de uma província da Babilônia. Ou seja, eles têm uma posição política. Eles estão bem financeiramente. Eles têm uma posição de destaque. E eles já vieram de uma família nobre. Mas diz a Bíblia que esses 3 homens, eles fazem o seguinte: nós não vamos se prostrar. Mas eles tinham muito para perder. Eles perderiam a posição política que eles tinham. Eles perderiam a posição financeira que eles tinham. Eles perderiam o emprego que eles tinham. Eles perderiam a própria vida. E quando o rei sabe disso, ele fica furioso. Ele diz: aqueça a fornalha 7 vezes mais e joga esses homens lá dentro. Mas antes dele jogar esses homens lá dentro, ele dá mais uma oportunidade para eles. Olha, nós vamos tocar. Vocês se prostram e adoram. E pronto, a situação está resolvida. Qual a resposta deles? Está aí em Daniel capítulo 3. Coloca para mim, Laura, versículo 17 e versículo 18. Olha a resposta desses homens. E eu quero que você pense na palavra perseverança ao ouvir a resposta desses homens. Se o nosso Deus, a quem servimos,
quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó Rei. Então a primeira coisa, eles sabem que é um Deus. Eles sabem que esse Deus está no controle de absolutamente de tudo. Não importa o que seja, não importa qual o rei, não importa qual o momento, não importa a dificuldade, não importa a intempérie, não importa a crise, não importa a tempestade, Deus está no controle e eles creem nisso. Não importa. Então, independente da adversidade que eu e você possamos passar, Deus continua no controle de tudo. E eles falam, fica sabendo, rei. Fique sabendo disso. Que se Deus ele quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó Rei. Verso 18. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Diz a Bíblia que o semblante de Nabucodonosor mudou na hora. A raiva tomou conta dele, de uma forma terrível. E ele manda jogar esses homens dentro de uma fornalha, aquecida 7 vezes, ao ponto de quem foi jogar morreu. Mas diz a Bíblia que depois Nabucodonosor ele olha, e ele vê dentro daquela fornalha, não 3, mas 4 homens. Só que ele não sabe quem é o quarto. E a Bíblia diz que o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Pastor, o que a gente aprende com isso? Deus não impede que você e eu, em momento algum da vida, venhamos passar por lutas. Não. A gente não vive num jardim encantado. Não. A gente não vive em um conto de fantasia. Absolutamente não. Quantas são as lutas que nós passamos? Mas Deus, Ele está conosco na provação. Deus, Ele nos dá livramentos na provação. Deus não nos deixa sozinho, mesmo no meio da provação, da luta. Então não importa a luta que você possa estar passando hoje, não há nada melhor do que você continuar perseverando em buscar ao Senhor. Não tem nada melhor do que isso. Então não abra mão disso, sabe por quê? Porque o inimigo que você tem, que eu tenho, ele vai dizer, arruma outro caminho, arruma um jeitinho, segue outras formas. Porque cadê Deus? Só que você precisa entender o seguinte, quando a gente passa por provação, não é que Deus nos abandonou, não. É porque Ele está trabalhando no seu crescimento e no meu crescimento. Amém, irmãos? É para a gente crescer. Hoje, nesse congresso de homens de honra, Deus está nos dando a oportunidade de juntos crescermos ainda mais. Amém, homens? Para a honra e glória dEle. Por isso, o primeiro passo para a perseverança é entregar a vida para Jesus. Amém, igreja? É entregar a vida para Ele. Porque é a vida com Jesus que nos faz perseverar. É quando a situação está feia no casamento. E a gente não olha para a esposa, a gente olha para Jesus. E vice-versa também. É quando às vezes os filhos estão tomando algumas atitudes que nos entristecem. E a gente olha para Jesus. E toma as atitudes de acordo com a vontade dEle. É quando em meio à crise, à adversidade da vida que você possa estar passando, seja ela financeira, seja ela na saúde, e você continua olhando para Jesus. Por quê, pastor? Porque você crê que o Deus que você serve está no controle de tudo e Ele tem o melhor para a sua vida. E aí você persevera. Em todo tempo, você persevera. Você não para no meio do caminho. Eu termino nessa noite com um texto dizendo, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Porque eu amo Jesus, porque eu creio em Jesus, de todo o meu coração.
Por causa disso, eu continuo perseverando. Eu continuo buscando a Ele. Eu continuo vivendo para a glória dEle. Eu continuo descansando nele de todo o meu coração. Perseverança é uma atitude e uma virtude dos homens de honra. Então não pare no meio do caminho. Os dias são difíceis, nós sabemos disso. As adversidades, elas estão aí. E você, homem de honra, servo de Deus, nós somos chamados para ser fiéis até a morte. Nós somos chamados para perseverar. Nós somos chamados para não desistir. Nós somos chamados para direcionar a nossa família, mesmo nesse tempo que é tão difícil. Nós somos chamados para continuar confiando em Deus de todo o nosso coração. Por quê? Porque nós demonstramos nosso amor por Ele, obedecendo a Sua palavra. E receberemos, naquele glorioso dia, a coroa da vida, a qual Ele prometeu para aqueles que o amam. Por isso, não se desespere diante das provações, mas fuja das tentações. A tentação, ela surge dos nossos desejos. Sabe, aquilo que surge de dentro. E quando o homem se rende à tentação, ele peca. E o salário do pecado nós sabemos qual é. Não é vida, mas é morte. A provação, ela vem, mas ela vem com o propósito de lapidar, de te dar crescimento, de fazer com que você se aproxime mais de Deus, seja através da oração. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já teve uma dor de dente forte de noite? Só levanta a mão assim, dorzinha de dente. Amém. Se você não teve, dê graças a Deus por isso, né? Quem aqui já teve uma dorzinha de ouvido de noite? Aquela latejando, sabe? Bombando assim, ó. Sabe? Eu duvido que você não orou. Duvido. A gente clama a Deus, a Ele a gente busca, Senhor, tira essa dor, Senhor, tira essa dor. Eu já orei com cisco no olho que não saía. Quando a gente passa por circunstância que a gente vê quão frágil nós somos, nós vemos como nós somos totalmente dependentes de quem? De Deus. Por isso, em meio às provações da vida, não pare, persevere, porque essa é uma virtude dos homens que temem a Deus, dos homens de honra. E o Senhor nos chama como homens, você homem, você que está aqui, a direcionarmos a nossa família, a perseverarmos em direcionar a nossa família no caminho dele. A perseverarmos em buscarmos juntos da nossa família, a perseverarmos em nossos relacionamentos, em nosso casamento, em ensinar nossos filhos o caminho do Senhor. A perseverarmos, acima de tudo, em buscar a Deus. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. E a frase que eu quero que você leve para sua casa nessa noite, que você guarde no seu coração, é que homens de honra, você como homem de honra, você como servo de Deus, você, minha irmã, meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem, persevere diante da provação. Seu propósito é nos aproximar de Deus. O propósito da provação é nos aproximar de Deus. Essa é a grande ideia que eu gostaria que você guardasse em seu coração nessa noite. Que você levasse para sua casa, para a sua vida. Persevere diante da provação, pois seu propósito é nos aproximar de Deus e não nos afastar dele. Então, pastor, nós estamos vivendo um momento de luta, um momento de crise, um momento de dificuldade. Continue buscando a Deus, continue direcionando a sua família no caminho do Senhor, continue batalhando, não pare, não olhe para trás, continue olhando para Cristo. E se você ainda não entregou sua vida para Ele, se você está afastado do caminho dele, eu quero convidar você nessa noite a entregar sua vida para Jesus. Eu quero convidar você nessa noite a voltar para o caminho do Senhor. E você pode orar nesse momento onde você está aí. Eu quero orar com você, eu quero orar por vocês, meus irmãos. E eu quero convidar você a colocar seus medos diante do Senhor. O que é aquilo que você tem mais medo? A Bíblia diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, aquilo que a gente precisa comer, o que a gente precisa beber.
aquilo que é necessário para a nossa vida. Deus está cuidando de nós. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus continua no controle. Nós não vamos cruzar os braços, nossa responsabilidade é ser feita, mas sempre confiando no Senhor. Por isso, persevere em meio à provação, persevere em meio aos tempos de crise, persevere diante da prova, porque ela não é para reprovar, ela é para aprovar, é para te aproximar de Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela vida desses homens de honra, homens, ó Pai, que estão aqui, ó Deus, para crescer no conhecimento do Senhor. E, ó Deus, nós aprendemos que somente através da fé no Senhor, um Deus que está no controle de todas as coisas, que nós temos, ó Pai, como resultado a perseverança, que nós perseveramos em buscar ao Senhor, em ter compromisso com o Senhor, com a Tua igreja, compromisso, ó Pai, em fazermos a Tua vontade, compromisso com a oração, compromisso com a palavra, compromisso em nosso casamento, compromisso com os nossos filhos, compromisso com o nosso lar, compromisso em uma vida de devoção ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, naquilo que nós temos esmorecidos, naquilo que nós temos enfraquecido nossas mãos, e fortalece-nos nessa noite para que venhamos perseverar, que venhamos, Pai, colocar toda a nossa fé somente no Senhor. Obrigado pela vida de cada homem aqui presente. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem levantado homens para fazer a diferença. Homens, ó Pai, que têm feito a diferença para a Tua glória. Nós te agradecemos e nós te exaltamos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor Jesus.